Recebendo aqui no estúdio da CBN Cuiabá o secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital, Sandro Brandão. Bom dia, secretário. Fica à vontade, né, para dar um bom dia aí para nossa audiência, convidar já todo mundo a participar conosco, tirar algumas dúvidas, alguns temas importantes que a gente vai tratar nessa manhã e que servem para facilitar, né, a vida do cidadão. Mas dê o seu bom dia, fica à vontade. Muito bom dia, senhoras e senhores, todos os ouvintes da Rádio CBN, do Jornal CBN, e Camila, especialmente a Camila Paloc. Obrigado pela essa oportunidade da gente conseguir chegar até o nosso cidadão mato-grossense. Meu nome é Sandro Brandão, estou como secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital e peço a licença para fazer minha audiodescrição também, que eu acho que a gente tem esse padrão lá no governo. Tá? Eu sou negro, tenho o rosto arredondado, os olhos grandes, nariz grandes, olhos castanhos, nariz grande, os lábios médios com um sorriso largo. Estou trajando aqui uma camisa lilás clara, sentado aqui, com maior satisfação no estúdio aqui da Rádio CBN. Que bom, secretário. Obrigada, né, por essa audiodescrição também. E aproximar também a nossa audiência um pouquinho mais do tema que a gente vai tratar nessa manhã. É um tema central, mas a gente vai aproveitar o secretário para tirar algumas outras dúvidas também. Desde o último dia 15, os proprietários de veículos registrados aqui em Mato Grosso já têm a possibilidade de fazer a transferência de propriedade veicular de forma digital usando o aplicativo MT Cidadão, uma nova ferramenta do governo do estado que visa a modernização. Vendedor e comprador não vão ter mais essa necessidade, né, secretário, de buscar alguns serviços em diferentes instituições para validar esse processo de transferência. Queria que o senhor começasse dando detalhes para a gente, né, como é que surgiu a concepção desse projeto. Essa questão da modernização é algo que já vem sendo pensada pelo governo do estado há muito tempo e na prática, como foram esses primeiros dias aí? Queria que o senhor trouxesse detalhes para o nosso ouvinte. Sim, claro. O trabalho que a gente vem desenvolvendo, até com a gestão do nosso secretário Basílio Bezerra, né, e a maestria sempre do nosso governador, que busca a todo momento a gente conseguirmos trabalhar com muita eficiência, né? Essa é a palavra-chave. E uma forma da gente conseguir trabalhar, entregar bons resultados, facilitar a vida do cidadão, encurtar distâncias, para a gente conseguir evitar deslocamentos, gastos desnecessários, é por meio do uso dos recursos tecnológicos, por meio de todo esse movimento que existe de uma transformação digital que está acontecendo no estado. E nós, como cidadãos, a gente já, como clientes, a gente já utiliza, e a facilidade que essa plataforma, que esse recurso já nos traz em várias situações, e o governo não pode ficar de fora desse grande movimento que está acontecendo como grande desenvolvimento do nosso estado. Então a gente vem trabalhando já há alguns anos para estruturar um ambiente propício para que o cidadão mato-grossense possa utilizar, ter essa facilidade, uma outra oportunidade de ter o serviço de uma forma mais simples, na palma da mão. E o aplicativo MT Cidadão é a materialização de toda essa discussão que a gente vem fazendo, né, que a gente vem trabalhando para simplificar esses caminhos no acesso aos serviços públicos. E aí a gente tem uma plataforma que tem uma série de módulos que hoje facilita essa transformação e entrega de serviço para o cidadão, e o serviço de transformação digital ele vem para utilizar toda essa plataforma e efetivamente demonstrar que é possível trazer mais economia, mais agilidade, mais simplicidade, né? Então toda a jornada do cidadão especificamente para esse serviço, e a maioria de nós já estamos acostumados a pegar o documento, isso quando a gente lembra onde está o documento, né? Que o documento de transferência, a gente guarda tão bem guardado, às vezes, num lugar que a gente não consegue nem encontrar. Só descobre depois que você vende o veículo. Exatamente. Então a gente começa a jornada ali, encontrar o documento, fazer o cadastro. Você não pode errar, rabiscou ali, já não está valendo mais. Levar até sair do seu trabalho num horário normalmente comercial para você se deslocar, e encontrar um local onde você vai fazer a autenticação desse documento. Aí você tira a cópia por conta de imposto de renda, aí você tem que entregar o documento para o comprador. Então toda aquela logística manual totalmente desnecessária sob o ponto de vista atual, onde a gente tem essa visão nova de trabalhar por meios digitais, né?
Hoje é quase absurdo a gente fazer algumas coisas de forma manual, né? Então a gente já está no nosso dia a dia, né? Pedir uma comida, comprar alguma coisa, se deslocar dentro da cidade, né? Hoje ninguém mais fica buscando aquelas listas telefônicas para conseguir ou ficar esperando algum outro tipo de alugar fitas, né? Então assim, a gente tem um grande movimento de transformação digital e a transferência de veículo ela veio para entender todo esse processo, simplificar, utilizar os recursos tecnológicos que já estão disponíveis hoje, e Mato Grosso está muito bem estruturado nisso, a gente pode até falar um pouco mais detalhado nisso depois. E foi isso que aconteceu. O Detran, que é um órgão que entendeu bem esse movimento, tem muitos serviços do Detran já disponíveis há um bom tempo nesses aplicativos, no aplicativo do governo, no MT Cidadão, e o Transferência ela veio para utilizar e demonstrar que é possível você encurtar, tirar as pessoas de fila de deslocamento. Então hoje, de uma forma mais simples, o cidadão que está vendendo, que está comprando, utilizando o MT Cidadão, eles conseguem executar uma operação em alguns minutos, né? E que demorava dias, né, de grande movimentação, de deslocamentos e tudo mais, você consegue fazer em alguns minutos todo esse procedimento. Secretário, para a gente compreender ali um pouco mais didático, o senhor citou essa questão da gente ter que se dirigir a um cartório, né, fazer todo aquele processo de registro, ele não vai ser mais necessário ou ele será feito dentro do aplicativo? Como é que se dá isso? Porque há uma necessidade de se ter ali um registro de identificação, né? Isso. Cartorário. Como é que vai funcionar isso? Então, essa é uma das grandes novidades dessa nova versão do aplicativo, que ele tem, o governo do estado do Mato Grosso, ele tem a sua própria infraestrutura de chaves públicas, é o primeiro estado, o primeiro governo estadual a conseguir definir a sua própria infraestrutura de chaves públicas. O que é isso traduzindo de uma forma mais simples? O governo vai entregar um certificado digital para cada cidadão de forma gratuita, porque ele é gestor de toda essa infraestrutura e ele reconhece esse certificado digital que dá um nível maior nas transações, na assinatura de documentos. Então, todo cidadão, por meio do seu próprio aplicativo MT Cidadão, né, ele vai conseguir emitir a sua assinatura eletrônica, o certificado digital. Isso que vai dar a garantia da segurança em toda a transação da venda do veículo, que na verdade você precisa reconhecer que as pessoas são elas mesmas dentro dessa transação. Por isso que existe uma instituição no meio para poder validar isso, autenticar isso. Certo. E por meio dos recursos digitais, a gente vai ter essa garantia de forma digital. Então, dentro do aplicativo MT Cidadão, o cidadão vai conseguir identificar lá, solicite seu MT ID. É um nome Mato Grosso, ID de identificação, é um nome aparentemente complexo, não, mas é simples, é a identificação de Mato Grosso, né? MT ID, e você vai conseguir não precisar nem, a maioria dos casos, você não vai precisar nem se deslocar para emitir esse documento, porque a gente faz o reconhecimento facial para identificar que a pessoa é ela mesma e automaticamente ela vai estar já disponível. Então, o serviço da transferência veicular é o primeiro a utilizar esse recurso, porque aí ele vai dar essa camada de segurança nessa transação, que assinam tanto o vendedor como o comprador para fechar. Os dois precisam também ter essa Exatamente. assinatura. Os dois precisam ter, emitir. E o procedimento é muito simples, né? O MT Cidadão, ele tem essa nova versão dele, que a gente está trabalhando, ele tem uma particularidade. O MT Cidadão é um aplicativo bem antigo do governo, só que ele era um pouco mais passivo, né? Você tinha que colocar placa, chassi, Renavan para identificar o veículo. Não, agora, por meio do seu CPF, por meio de um cadastro único que nós temos no governo, temos mais de 1 milhão de cidadãos mato-grossenses cadastrados, você consegue, pelo seu CPF, a plataforma identifica todos os veículos que já estão no seu nome, seu né? CPF. Você abre ali rapidamente já aparece, né? Inclusive... Multa, licença, aparece, puxa a capivara inteira, né? Exatamente. Acabei de fazer isso aqui, mostrando para a Camila, né? Aparece todos os veículos que estão no meu nome. Isso facilitou até para alguns cidadãos identificarem veículos que ainda estavam no seu CPF, ele nem sabia que ainda estava. Isso deu um efeito colateral que a gente não tinha nem imaginado, mas isso foi muito forte. Então, já traz todos os veículos e automaticamente todas as informações atreladas do seu veículo. Vocês sabiam que dados do seu veículo estão em várias bases de dados do governo? Por exemplo, o Detran
a gente imagina que só o Detran é que gerencia dados dos nossos veículos. Não. Só um detalhe, secretário, desculpa interrompê-lo, mas para o pessoal que nos acompanha no YouTube, também o Anderson está dividindo a tela ali, você já vai conseguir ver os detalhes ali, né, do Aqui, passo a ó. passo, como é que funciona para você conseguir acessar o aplicativo e fazer a transferência digital. Então, quem está ali no YouTube também já vai acompanhando, já vou responder perguntas. Aliás, o secretário vai responder, né, algumas perguntas da nossa audiência que está chegando, mas seu José Benedito, já antecipando, corre lá no YouTube também, que já dá para acompanhar ali basicamente o passo a passo, como é que funciona esse processo de transferência. Desculpa, mas fica à vontade, secretário. Imagina, estou à disposição. Então, assim, automaticamente a plataforma, ela já traz todas as informações que estão em várias bases do governo. A Secretaria de Fazenda, por exemplo, gerencia o seu IPVA, que a gente estava conversando agora há pouco, não é no Detran. O Detran cuida do licenciamento, das infrações. Você sabia que tem dados do seu veículo na Procuradoria-Geral do Estado, que é a dívida ativa relacionada ao seu veículo. Então, qualquer ocorrência de roubo e furto está na Secretaria de Segurança Pública. Então, os dados do veículo, antigamente, você tinha que, para ter um diagnóstico, você tinha que ir em todas esses portais para você conseguir identificar isso, né? Hoje não, a plataforma já traz tudo de forma automática e consolidada para você. Então isso foi um trabalho que a gente fez. Nós usamos a mesma plataforma de integração de dados, né, que a gente fala de interoperabilidade, que países bem avançados digitalmente, como a Estônia, como a Finlândia, utilizam. E eles são referências mundiais hoje, e nós estamos um caso de sucesso no país, como o primeiro estado a utilizar essa plataforma. E nós somos um caso de sucesso internacional por conta disso, inclusive. Então é essa plataforma que permite essa integração. Então automaticamente o cidadão consegue, em veículos, tem lá a transferência de propriedade e ele vai seguindo os passos, né? Como se ele estivesse fazendo manual. Alguns dados automaticamente a plataforma já traz, os dados do vendedor, ele vai adicionar os dados do comprador, o CPF. Quando ele atrela o CPF do comprador ali no cadastro e faz a assinatura com aquela digitalmente, né, que ele vai receber com o MT-ID, automaticamente no aplicativo do comprador aparece já essa intenção de venda e o comprador avaliando, vendo se estão os dados todos corretos, assina também digitalmente, com o mesmo certificado digital, fecha a transação. A partir daquele momento, só o comprador que tem ainda alguns passos a fazer para fechar todo o ciclo, que é agendar a vistoria, e hoje a vistoria é o único ponto dentro desse processo que precisa ser feito ainda de forma manual, presencial. Então, mas até a vistoria ela é agendada, você define onde você quer fazer essa vistoria, ou no Detran, ou nas suas credenciadas, define o horário que fica mais adequado para você, agenda já pelo próprio aplicativo. Chegou, você vai ser atendido no horário, faz a vistoria, que também a vistoria ela é rápida, porque os técnicos que fazem a vistoria já estão também... essas informações ali. Eles já estão digitalmente também avançados, porque ele faz tudo com o smartphone, tira a foto, e aí o processo segue para uma auditoria interna do Detran, dando tudo certo, automaticamente o cidadão recebe já o documento do veículo já transferido pelo próprio aplicativo. Então você tem esse procedimento que vai facilitar muito a vida do nosso cidadão. E ele já chega direto essas informações ali junto ao Detran, porque a gente tinha um problema muito comum, que você fazia isso no cartório e tal, mas depois dependia muito da intenção do outro. Às vezes você passava um documento para o nome de alguém, em termos da venda do seu veículo, e a pessoa não transferia. Essa é, inclusive, Panoc, a dúvida do seu José Benedito. Então, ele falou que ele está enrolando aí alguma pessoa. Vou aproveitar para trazer também, que aí o secretário já responde, seu José Benedito. Pode ser a dúvida também de outra pessoa que está nos acompanhando. Vamos trazer. Não tinha escutado ainda, mas o comentário. Passou no meu VAR aqui, seu José Benedito. Vamos ouvir, então. Bom dia, comandante Panoc. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, secretário aí, pela entrevista. Camila, eu gostaria de saber do secretário aí. Comprei um Uno 2010, né? E não transferi ele até hoje pro meu nome, né? E já reconheci o cartório, já reconheci firma, tudinho, né? O dono já assinou o recibo, transferência pro meu nome. Mas eu queria transferir esse carro pro meu nome nesse virtual eletrônico. Como é que é isso, Camila? Onde que eu vou? Como que eu faço, né? Para transferir esse carro no meu nome, né? Nesse sistema eletrônico aí. Como que eu faço, Camila? Qual que é o site? Como que eu entro? Se puder me explicar, para me transferir esse carro no meu nome, que o dono já está me perturbando, que quer que transfira logo pro meu nome esse carro. E ele já até assinou o recibo.
Bom dia, José Benedito, da Cruz Ares. Se puder responder a resposta, eu agradeço. Tá aí, secretário. José, Seu José Benedito tá enrolando aí. E aí ele, pelo que a gente entendeu aqui, né, ele já fez alguns procedimentos, né, físicos. Tem como ele aderir a esse sistema agora, para ele acabar de concluir esse processo de transferência? Como é que funcionaria, secretário? Bom, se ele já está com o recibo assinado pelo vendedor, se ele também já fez o procedimento cartorário, ele tá, acho que é mais adequado ele seguir no processo presencial mesmo, Certo. ele levar, ou vai utilizar alguém que tenha essa expertise, né, se ele não tiver tempo, ou ele pode fisicamente, presencialmente ir até o Detran e abrir o processo manual, né, que é mais ou menos parecido com esse digital. O digital, ele teria que se desconectar, descartar esse material, ia ter que pedir para o vendedor iniciar todo o procedimento processo novamente. Então, eu acho que é mais adequado, neste caso, ele seguir mesmo, ir ao Detran. O Detran, até por esse movimento que a gente vem fazendo, e o Detran é um órgão que está utilizando muitos recursos digitais, está muito mais simples de você ir no Detran presencialmente, não tem filas, tem um esvaziamento no Detran, porque as pessoas estão utilizando, o Detran se comunica bem ao cidadão o uso dos recursos digitais para a maioria das situações. A maioria das pessoas que iam no Detran é para fazer coisas simples, que já tinha por meio digital e as pessoas às vezes não conheciam. Então, acho que a minha sugestão... No caso do seu Benedito, seu né, Benedito, especificamente, que já iniciou esse processo. Exatamente, terminar isso mesmo da maneira presencial, porque senão ele ia ter que ficar novamente e começar tudo de novo. O Adriano também tem uma dúvida aqui, Sim. Panoc, eu até fechei o celular aqui, ele pergunta, secretário, se existe alguma diferença nessa questão da assinatura, qual a diferença, aliás, do certificado digital MT e a assinatura gov.br? Tem alguma diferença ou não? Tem, eles têm propósitos muito parecidos, mas o GovBR é uma assinatura do governo federal para o serviço do governo federal. Certo. Mato Grosso tem a sua própria estrutura de assinatura, que é para utilizar nas transações e nas assinaturas futuras dos documentos com o governo do estado de Mato Grosso. Tá? Então, propósitos iguais, mas para situações diferentes. 8h56, secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital, Sandro Brandão, conversa conosco, falando um pouco mais sobre essa questão da transferência dos veículos, mas tem outras pautas também aqui, Panoc, ou se você tem curiosidade ainda sobre esse assunto, fica à vontade para seguir aí com o nosso bate-papo. Temos assim, o secretário, antes da gente entrar aqui, ouviu, falava do login, né? E foi, inclusive, dos termos também que a gente utiliza, o ID, login, e eu estou vendo que tem uma implantação do login único aqui para o estado de Mato Grosso. Gostaria que o senhor explicasse como é que vai funcionar. Vai ser possível utilizar em todas as plataformas do governo? Vamos conversar essas informações, secretário? Sim, essa é uma das outras, mais um pilar importante de facilitar, né? O governo tem vários sistemas que são disponíveis internamente, alguns para o cidadão, cada plataforma, cada sistema tem a sua própria forma de se autenticar. Alguns por CPF, outro por matrícula, outro por e-mail. Então esse movimento da transformação digital, ela traz essa simplificação também. Hoje Mato Grosso já tem a sua própria base de autenticação, que internamente a gente chama de MT Login, né? Mas é mais uma questão interna, por uma questão técnica. Mas a gente vai ter uma marca também específica, né? Que é o GovMT, que vai ser utilizado para autenticar em qualquer sistema do governo. Hoje, quem já tem o aplicativo do Nota MT, você autentica com CPF e uma senha. É a mesma do MT Cidadão. Então, são duas plataformas que já foram consolidadas nessa mesma base de autenticação. E o trabalho que nós estamos desenvolvendo é para que todos os demais sistemas do governo do estado de Mato Grosso também se autentiquem com essa mesma usuário e senha. Então, o cidadão, no futuro, vai ter um único usuário e senha para se comunicar com qualquer infraestrutura tecnológica do governo do estado de Mato Grosso. Inclusive, secretário, falando um pouquinho mais do portal, né? É uma cartela de serviços ali
enorme, né? Uma variedade muito grande que são ofertadas aos cidadãos. Queria que o senhor trouxesse um balanço também, né? A gente observa que são mais de 600 serviços públicos ali pelo portal mt.gov.br. São serviços aí que de fato atendem às mais diferentes áreas e necessidades do cidadão. A ideia do governo do estado é ampliar ainda mais esses serviços digitais. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o portal. Sim, o portal, né, fazendo um ano da implantação desse portal unificado de serviços, e hoje ele é o portal principal do governo de Mato Grosso, mostrando justamente essa importância que tem de entregar serviços públicos. Então a gente conseguiu um movimento importante dentro do governo do estado, que foi de unificar e concentrar numa carta de serviços, como se fosse um grande menu de tudo que o governo pode entregar para o cidadão. Hoje nós temos mais de 643 serviços, 156 são digitais, mas independente se são digitais ou não, a gente tem todo um esclarecimento para que serve aquele serviço, se tem algum custo, quais são os procedimentos para o cidadão conseguir acessar aquele serviço. Então hoje está unificado num único local, né? Diferente de se você tivesse isso distribuído, como era antigamente, nos 30 e poucos portais de todas as instituições. O cidadão às vezes não ia conseguir identificar. Até porque, como a gente estava falando, se tivesse todas as informações de veículo, a gente imagina que está tudo no Detran. Não, mas informações sobre o seu veículo está em vários órgãos. Então, quando você concentra isso, você tem várias visualizações por órgão, por categoria de serviço, então você consegue chegar a qualquer tipo de serviço, uma consulta textual, se você colocar lá IPVA, o veículo, tudo estiver relacionado àquele tema, esse portal consegue concentrar. Então isso foi uma grande inovação, fez Mato Grosso, inclusive, ganhar uma premiação ano passado do Instituto Brasileiro de Governança Pública por todo esse movimento. Não é simplesmente um portal, tem toda uma infraestrutura por trás que facilita a integração de todos esses serviços. O repórter nos chama, Panoc, ou ainda não? 9 horas em ponto, o que a rede nos conta? A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, secretário, a gente precisa fazer esse intervalo. Obrigado. De volta aqui na CBN, manhã de quinta-feira, 21 de março de 2024. Daqui a pouquinho tem o nosso quadro Defesa Animal com a Carla Farrima, entrevista especial para a gente acompanhar aqui. Mas ainda aproveitando rapidamente a presença do secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital, Sandro Brandão, está aqui conosco falando aí sobre alguns processos digitais desenvolvidos pelo governo de Mato Grosso. Aproveitar rapidinho, secretário, mandar um abraço. Tem muita gente conectado conosco ali no YouTube. O Carlos Campos deixou um bom dia. O Breno Pereira parabenizando pela entrevista, desejando sucesso também ao senhor. Marco Cortez diz também muito boa entrevista, esclarecedora. Kelly Caroline Cardoso, incrível ver a evolução dos serviços digitais ofertados pelo Estado, parabéns aos envolvidos. Sueli Campos Martins, Estado de Mato Grosso servindo o cidadão, excelente trabalho, parabéns aos envolvidos. O Marco Henrique Jagger, acho que é isso, perdão, Marco, se eu falei errado. Parabéns ao Sandro Brandão, muito bem esclarecedor, excelente aplicativos em prol de facilitar os acessos aos serviços públicos para o cidadão. Um grande avanço ao nosso estado com essas melhorias. Secretário, aproveitando aqui o comentário, né, de todo mundo que está conosco pelo YouTube, também pelo WhatsApp, queria que o senhor detalhasse aí pra gente, antes de caminharmos para a reta final, né, alguns outros processos que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que vem também nesse sentido de facilitar a vida do cidadão aqui de Mato Grosso. É o caso, por exemplo, da transferência digital, que a gente abordou já bastante, mas também questão de matrículas na unidade escolar. Às vezes tinha aquele perrengue, né, aquilo que a gente via lá no passado, pais nas filas, né, passando dias. É um processo que já vem mudando ao longo dos últimos anos, mas esse último ano agora também a gente teve um novo processo, tudo digital, até entrega de documento pode ser feita ali pelo portal mt.gov, secretário? Sim, o aplicativo MT Cidadão, hoje ele tem mais de 100 serviços, né? A transferência é apenas um. A renovação, por exemplo, do seu documento de habilitação, você faz todo de forma digital também por lá. O único deslocamento que é necessário é fazer a consulta oftalmológica, lá, médica, né, para ver se está tudo certo. E os demais passos também tudo digital. Então o Detran, como a gente estava falando anteriormente, é um órgão que tem vários serviços ali, várias consultas de infração, de pagamento de taxas, de transferências municipais, de pedido internacional, para poder
dirigir fora do país. Então você tem vários serviços ali embutidos. Na área de educação, por exemplo, quem tem pais que têm os filhos nas escolas públicas estaduais consegue visualizar nota, presença. Ano passado, de forma inédita, conseguimos fazer toda a rematrícula do aluno por meio do aplicativo, sem precisar que os pais se deslocassem até uma unidade escolar para poder... A gente está evoluindo mais esses serviços para este ano. A matrícula, propriamente dita, também, a gente está trabalhando em vários outros serviços da Secretaria de Educação. Nós temos, por exemplo, a Procuradoria-Geral, toda a negociação da dívida ativa pode ser feita pelo aplicativo, as consultas, os parcelamentos, sem precisar se deslocar à Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos, por exemplo, na assistência social, toda a gestão de carteira do autista. Então, os pais que têm filho autista conseguem emitir o documento, solicitar, fazer toda a gestão dessa informação por meio do aplicativo. Então, facilita para apresentar isso em qualquer outra situação, pode apresentar pelo aplicativo. Então, a gente tem uma infinidade já de produtos dentro do próprio aplicativo que já estão disponíveis para o cidadão, e a tendência é que o cidadão vai conseguir receber cada vez mais serviços, como a gente estava falando. A gente está preparando uma infraestrutura adequada, que tem todos os requisitos de segurança, de disponibilidade, de facilidade, de simplificação, o portal único, os aplicativos, todo reconhecimento facial, assinatura eletrônica. Então, tudo isso em conjunto vai facilitar para que os órgãos consigam desenvolver cada vez mais os seus serviços. Entrei aqui agora no MT Cidadão e já apareceu essa mensagem aqui, secretário, para eu atualizar aqui o MT-ID, isso? Para ficar ainda mais seguro, né? Exatamente. É isso, é um procedimento padrão. Muita gente tem insegurança também, né, em relação a isso. Vão ter acesso aos meus dados. Então, de fato, é um aplicativo muito seguro, secretário. É seguro, e esse é o seu certificado digital. Assim como a gente já tem certificado digital, normalmente está num token, está num equipamento específico, está dentro do seu computador, esse certificado digital ele vai estar atrelado ao seu aplicativo MT Cidadão. Ele vai servir não só para o serviço de transferência de veículo, mas os demais serviços que requerem um nível de segurança um pouco maior, vai ser solicitado para você fazer essa assinatura para garantir que é você mesmo que está executando aquela operação. Isso vai facilitar, né? Porque o deslocamento para um órgão é justamente para identificar se você é você mesmo, né? Para ver um documento, fazer um cara crachá para ver se é você. Então, se você consegue fazer isso de forma digital com segurança, você não vai precisar se deslocar. Perfeito. Então, o certificado, essa assinatura eletrônica é para isso. Pode fazer o cara crachar em casa, pedir o cabelo na direitinho, palma da mão, né, Pedro Panóquio? Exatamente. Bonitinho. Secretário, rapidinho, Camila, só surgiu uma dúvida aqui. A gente sabe do MT Cidadão, mas eu vejo também o MT Servidor. São situações diferentes? Ou não? Está embutido ali, né? Sim. Quando a gente identificou os principais usuários do governo, nós temos o cidadão, que tem um determinado grupo de funcionalidades. Nós temos o próprio servidor, que além de ter suas informações pessoais, de dia a dia ali com a administração pública, ele tem as funções que ele precisa também fazer de forma digital. Então, um órgão que vai fazer uma fiscalização de forma digital também. Então, o servidor que vai fazer aquela fiscalização tem uma funcionalidade também para ele poder utilizar. E nós temos também um terceiro que nós estamos estruturando, que é o MT Empresarial, que são para as empresas. Vai ter serviços específicos, que não são o mesmo tipo de serviço. Então a gente conseguiu segmentar nesses 3 eixos. Então são os 3 aplicativos oficiais do governo: MT Cidadão, MT Servidor e MT Empresarial, para justamente atingir esses segmentos específicos dos usuários dos serviços digitais do governo. Muito bem, Pedro Panóquio. Eu sei que já tem muito assunto ainda para a gente continuar conversando aqui, secretário, mas até em respeito à agenda do senhor, da nossa próxima convidada também, a gente vai pedir para o senhor deixar as considerações, agradecer também aqui a toda a equipe da secretaria, a Daiane Santana está aqui conosco, a Gabriele também. Fica à vontade para trazer as últimas orientações para o ouvinte, mas já fica convidado para voltar aqui conosco para compartilhar outros serviços que são ofertados também pelo governo do estado. Eu estou sempre à disposição, nós temos muito conteúdo, muito assunto para falar sobre esse grande movimento digital que está acontecendo no nosso estado. E esse movimento, nós temos um planejamento, uma agenda estratégica digital, para em 2027 nós temos um outro estado de Mato Grosso.
né, seguindo o nosso planejamento. E de forma inédita, o planejamento de médio prazo do Estado, que é o PPA, o Plano Plurianual, tem um eixo digital pela importância que esse tema tem para o nosso estado de Mato Grosso. O grande foco nosso é tornarmos o estado de Mato Grosso uma grande sociedade digital, onde toda discussão, troca de informação digital vai ser uma atividade econômica, cultural, política muito forte. Então a gente quer agregar que dentro do MT Cidadão a gente consiga também ter informações de outros poderes, de outras esferas, né? A gente já tem alguns órgãos que estão fazendo adesão a essa plataforma, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Breve teremos serviço desses órgãos também atrelados ali. E por que não serviço do privado também? Imagine você acessando o seu aplicativo, vendo todas as informações do seu veículo que o Estado tem, mas já que você já poderia ver informações do seguro do seu carro, de qualquer outra informação atrelada a ele. Porque uma grande sociedade digital, você tem integração do público, do privado e toda a sociedade. Então esse é um grande objetivo que a gente vai traçar. Então, agradeço o convite, me coloco sempre à disposição, porque é um tema muito forte que a gente está trabalhando lá. Então eu quero agradecer também todo o sistema de governança digital que a gente criou dentro do Estado, envolvendo vários órgãos. Quem dá todo esse suporte tecnológico para a gente é a empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação, a MTI. Então nós temos uma visão da autoadministração muito forte, que nos dá essa segurança de avançarmos nesse assunto. E nós estamos levando realmente a transformação digital como um grande elemento de desenvolvimento do nosso Estado. Perfeito, obrigada. Você acompanhou a entrevista com o secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital, Sandro Brandão. Vai ficar os detalhes também disponíveis no nosso YouTube e em breve a gente marca uma nova conversa por aqui para levar mais detalhes aí também para nossa audiência. Agora 9h18 a gente faz uma pausa bem rapidinho e na volta a gente